Muito bom dia a todos. Nesta quarta-feira, é mais uma vez uma alegria para mim poder compartilhar essa boa palavra que tanto tem assim, nos incentivado, tanto tem nos corrigido, tanto tem também nos orientado. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus e hoje eu quero trazer uma mensagem, na verdade um tema. O tema geral de hoje é pecadinho e pecadão. É bíblico. Então, é bíblico a ideia de existirem pecados considerados por Deus grandes e pecados pequenos? Existem pecados maiores do que os outros? Existe algum pecado que é imperdoável? Eu escrevi sobre esse assunto, inclusive você vai encontrar isso no portal da igreja. Quando me pediram para escrever sobre esse assunto, eu pensei, não deve ser um assunto tão difícil. Mas depois, pensando a respeito, estudando o que a Bíblia fala a respeito, eu tive que realmente levar um tempo pensando sobre essa pergunta que tinha sido feita. Então, na Bíblia, não existe o termo pecadão, pecadinho. Na Bíblia, simplesmente existe o termo pecado. Pecado que alguns falam que é errar o alvo. Deus tem um alvo para nós, para o ser humano, e quando nós saímos fora, nós estamos pecando, nós estamos errando o alvo. Mais do que isso, o pecado também é aquela força que, depois que a humanidade caiu, existe dentro de cada ser humano que nos leva a tomar decisões e decisões assim erradas. De qualquer maneira, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos capítulo 6, versículo assim, 23. Então, pensando nesse tema, pecadinho e pecadão, às vezes fala-se dos grandes pecados. E quando se pensa em pecado grande, se pensa em corrupção, adultério, roubo, homossexualismo, assassinato, que seriam pecados, assim, para alguns, inclusive, imperdoáveis, especialmente os pecados de cunho sexual. Por outro lado, Jesus, no Evangelho, ele iguala, por exemplo, a ideia de matar e xingar ou desejar o mal de alguém. Lá em Mateus, convido você a abrir comigo a Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 23. Jesus diz, Mateus 5, 21 a 23, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só o versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Então, para Jesus, o pecado não é somente o ato em si, mas aquilo que leva, no caso, a chamar o irmão de tolo, desejar mal assim, do irmão, já é como um assassinato. E desejar assim uma mulher, claro que não seja assim a sua esposa, também na Bíblia já é chamado de adultério. Então, eu estou querendo assim trazer esses exemplos para nos mostrar que não é tão simples assim. Nós, às vezes, gostamos, geralmente, às vezes, aquilo que o outro comete nós achamos um absurdo, mas quando somos nós mesmos que cometemos, já não é tão absurdo assim. Mas a Bíblia fala também de um pecado que esse sim é um pecado imperdoável. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, começando com o versículo 16, que é aquele versículo muito conhecido na Bíblia, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou Jesus para nos dar a vida eterna. Mas olha só o que fala os versículos seguintes. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19.
A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a ideia de Jesus, que ele mostra aqui, é que todas as pessoas estão perdidas. O ser humano nasce, ele não nasce perdido, porque ainda é uma criança, e dos tais é o reino dos céus, como Jesus disse em outra ocasião. Porém, nós vamos crescendo e vamos tomando decisões erradas, e aquela força que existe dentro de cada pessoa nos leva a fazer aquilo que a Bíblia chama de pecado. Que pecado não é o que eu acho que é pecado. Pecado é tudo aquilo que Deus chama na sua palavra como algo que ele abomina, que ele não quer que nós assim façamos. Então, sejam grandes pecados, sejam pequenos pecados aos olhos humanos, claro, uma pessoa que ela não aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que não aceita a salvação vinda através dele, assim na sua morte na cruz, esta pessoa, independente de cometer pecadão ou pecadinho, segundo os nossos olhos, claro, sem Jesus, sem o sangue de Jesus a se derramar na cruz, o seu final é a perdição, é o inferno. No inferno, sem o perdão de Jesus, estarão lado a lado o assassino, o adúltero, o homossexual, mas também estará aqueles pecados que nós às vezes não achamos tão grandes, como o mentiroso, o maledicente, o fofoqueiro, o corrupto. Aliás, eu vejo muito político, por exemplo, condenando o pecado de homossexualismo, que de fato, segundo a Bíblia, é pecado, mas cometendo outros tipos de pecados. Então, sem Jesus, tanto quem cometeu pecados considerados grandes ou considerados pequenos, estarão lado a lado, assim, no inferno. A Bíblia chama isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. E o contexto ali é quando a pessoa nega deliberadamente a salvação trazida por Jesus. O que o apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17, chama de pecado para a morte. Então, todos os pecados são perdoáveis por Jesus, através do sangue poderoso e o sangue purificador de Jesus. Não importa se a pessoa era um assassino, se ele era uma pessoa violenta, ou se talvez ele era mentiroso, ou ele era um maledicente, usava mal a língua. Não importa, estão todos igualados e todos podem serem salvos através assim do perdão que existe quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessamos os nossos pecados, decidimos lutar contra eles, somos assim nascidos de novo através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os pecados são perdoáveis. O único pecado não perdoado é o pecado de dizer eu não quero Jesus como meu Senhor. É eu dizer, eu não sou tão ruimzinho assim, Deus vai assim de alguma maneira me perdoar. Então esse pecado é o que a Bíblia chama do pecado imperdoável, ou conforme João, nós acabamos de ler, né? O texto de João, Jesus diz que os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque Jesus é a luz do mundo, que veio não somente perdoar os nossos pecados, mas também nos ajudar. Depois ele manda o seu Espírito Santo para habitar em nós, e através dos seus ensinamentos, nós podemos viver uma vida muito melhor. Agora eu quero chamar a nossa atenção para uma outra questão. Todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Não existe pecadinho e pecadão. Porém, as consequências podem ser assim, mais danosas ou menos danosas. No Velho Testamento mesmo, eu convido você depois a dar uma lidinha lá em Levítico, capítulo 20, versículo de 10 a 16. No Velho Testamento, a gente olha que ali havia vários crimes e vários pecados, e alguns inclusive eram penalizados com a morte, mostrando que em termos de consequência existe sim diferença. Mesmo no Código Penal, mesmo na lei, existem crimes que são assim penalizados com mais tempo de cadeia, por exemplo. Alguns nem chega, fica preso, paga uma multa, mostrando que
apesar de ser algo grave, existe uma graduação entre eles. Então, precisamos então pensar nas consequências que o pecado traz. Alguém que assassina, por exemplo, ele vai ter uma consequência, talvez fique preso, inclusive, alguém vai perder assim a sua vida, talvez uma família vai ficar, a mulher viúva, os filhos assim, vamos dizer, órfãos. Nesse sentido, o pecado assim tem diferença em termos de consequência. Agora, eu quero também mostrar que, biblicamente falando, o apóstolo Paulo dá a entender que o pecado sexual, que na Bíblia o pecado sexual na Bíblia é qualquer tipo de relação sexual diferente da relação de um homem e uma mulher dentro do casamento. Esta é a única relação sexual aceita, não somente aceita, mas abençoada por Deus. Todas as outras, o bestialismo, o homossexualismo, o adultério, todos esses são pecados, segundo a Bíblia, assim, condenados por Deus. Porém, parece que o pecado sexual é um pecado que a própria Bíblia diz, parece que há uma consequência maior. E talvez Deus olhe de uma maneira maior. Olha comigo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20. 1 Coríntios 6, 18 a 20. É o apóstolo Paulo aqui nos ensinando. Ele diz: fujam da imoralidade sexual. Naquela época, os coríntios, né, da cidade de Corinto, eles tinham um local onde eles iam, assim, inclusive ter sexo com prostitutas, que eram sacerdotisas dos deuses pagãos, e tinha cristão que achava que, uma vez que era contra o corpo, não tinha problema nenhum. Aí o apóstolo Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, o cristão, a pessoa que confessa Jesus como Senhor de sua vida, que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Bíblia diz que ela recebe o Espírito Santo habitando dentro dela, e nesse sentido o seu corpo é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: eu não vou pegar o templo do Espírito Santo e juntar com uma prostituta. Eu não vou pegar o templo do Espírito Santo e ter relação sexual com alguém diferente de, assim, a minha esposa, no caso do cônjuge, né? Assim. Então, nesse sentido, o pecado sexual na Bíblia, talvez pelo seu grau de viciante, de vício que ele comete, quando uma pessoa começa a pecar sexualmente, é muito difícil ela parar. Talvez por isso o apóstolo Paulo está dizendo que a pessoa que peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Agora, também existe o chamado pecado, assim, da mão erguida, pecado voluntário. O pecado deliberado, lá em Números, capítulo 15, versículo 30, esse pecado ele era penalizado de forma mais grave. O que é isso? É quando a pessoa peca deliberadamente. Todos nós, lamentavelmente, pecamos. Todos nós fazemos alguma coisa que a Bíblia chama de pecado. E nesse sentido nós precisamos do sangue de Jesus todos os dias, nos purificando, nos limpando. Porém, há aquele que peca deliberadamente. Ele sabe que é pecado. Antes mesmo de pecar, ele já fala assim: Deus vai dar um jeitinho mesmo e vai me perdoar. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Ele diz: porque se continuarmos a pecar de propósito, algumas versões falam deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. 29. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, desculpem, o pecado deliberado, que pode levar à apostasia. Um dos motivos do Filho de Deus ser aquele que vive lutando, travando uma guerra de vida ou morte contra o pecado, é exatamente isso. Porque a pessoa ela vai pecando, ela vai aceitando, ela vai usando a graça como justificativa para o seu pecado, chega uma hora que já não há mais o que fazer. O apóstolo Pedro, aliás, ele dá dois exemplos, duas ilustrações para a pessoa que uma vez estava na luz, aceitou Jesus como o Senhor de sua vida, estava vivendo a vida cristã e de repente volta. Olha só o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. 2 Pedro 2, 20 a 22, o apóstolo Pedro diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Pois é, por que lutar contra o pecado? Por que travar uma guerra de vida ou morte? Exatamente por isso, porque uma vez salvo, ao contrário do que algumas pessoas dizem, uma pessoa pode sim perder a sua salvação. Claro que a salvação de Jesus é gratuita, e claro que não quer dizer que hoje eu estou mais salvo e amanhã menos salvo, porque hoje eu faço algumas coisas erradas e amanhã não. Mas o que eu estou falando é da apostasia, é quando a pessoa vai pecando deliberadamente, se afastando de Deus, pode chegar numa situação, como o apóstolo Pedro diz, ou como o livro de Hebreus fala, já não resta sacrifício, porque a pessoa profanou o sangue da aliança. Agora a pergunta que eu quero assim concluir. Existe pecadinho e pecadão, que é o nosso tema de hoje? Então, é uma pergunta. E em certo sentido existe sim um pecadão. E o único pecadão, o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é não aceitar o sangue de Jesus que nos limpa de todos os outros pecados. Por isso a pregação do Evangelho, porque as pessoas sem Jesus, elas podem nem ser tão pecadoras assim, segundo nossos olhos. Talvez seja um mentiroso, contumaz, talvez seja alguém que às vezes age com a boca de maneira errada. Ela vai estar sem Jesus no mesmo lugar que aquela que nós consideramos mais pecador. O assassino, o adúltero, sabe? Assim, já pensou? Uma pessoa que é mentirosa sem Jesus estará no mesmo lugar que Hitler, que matou assim milhões de pessoas, porque o único pecado não perdoável é não aceitar a salvação que Jesus veio trazer, a salvação que Deus nos trouxe na pessoa de Jesus. Agora é claro que existem diferenças entre os pecados. Então é importante, antes de pensar em pecar, quais são as consequências. E às vezes as consequências não são apenas a ideia de ir para o inferno. Muitas vezes podemos pecar, pedir perdão e Deus vai nos perdoar através do sangue de Jesus. Porém as consequências podem assim perdurar. E talvez por esse motivo, antes de pecarmos, deveríamos pensar quais as consequências que eu vou sofrer se eu cometer essa atitude que Deus está falando para eu não cometer. Além disso, como o apóstolo Paulo diz, pecado de ordem sexual é um pecado que é contra o próprio corpo. E como a palavra de Deus dá um grau maior para eles, talvez seja um pecado que eu e você deveríamos lutar, trabalhar, nos conhecer, para não cairmos jamais nesse tipo de pecado. Para finalizar, eu quero te falar que uma das características do Filho de Deus, do discípulo de Jesus,
é que essa pessoa odeia o pecado da mesma maneira que Jesus odeia. Jesus odeia tanto o pecado que ele veio, morreu na cruz, se sacrificou para livrar a gente das garras do pecado. E por isso que ele diz lá em Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48, e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que ter nas duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, e onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que ter nos dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter nos dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Façamos, pois, como incentiva Jesus nesse texto, como incentiva o autor de Hebreus, lá no Hebreus capítulo 12, versículo 4, que ele nos incentiva a lutar até o sangue contra o pecado. Vamos, primeiro, aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas, passarmos pelos passos da fé, de confessarmos, sermos batizados, permanecermos fiéis. Pronto. O maior pecado, o pecado imperdoável, já não fará parte da nossa vida. E uma vez de Jesus, nós vamos utilizar o poder do Espírito Santo para matar aquela parte dentro de nós que, mesmo batizados, mesmo nascidos de novo, às vezes temem em querer aparecer. E dia a dia, nós vamos matar os feitos do pecado. E seremos dia a dia transformados, como a Bíblia diz, 2 Coríntios 3,18, de glória em glória, na imagem de Jesus, nos tornando pessoas cada vez mais parecidas com ele. Se você quer, de novo, como eu falei no começo, se quer ter essa mensagem gravada, assim, por escrito, entre lá, igrejadecristo.net. Faz uma pesquisa, pecadinho, pecadinho e pecadão. E lá você encontrará essa mensagem assim, por escrito. Que Deus nos abençoe nessa semana. Que seja uma semana onde vivemos de tal maneira que Deus lá do céu olha para nós e sente um orgulho santo, como ele sentiu de Jó, de Noé, uma alegria por saber que todos os dias estamos lutando contra o pecado e nos tornando mais e mais parecidos com o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe nesta quarta-feira.